Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pois bem, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagens que mais aparecem nas crianças, tá? Na fase da escolarização. O que é a fase da escolarização? É quando a criança está frequentando a escola, né? É o momento em que ela está desenvolvendo a parte cognitiva, a inteligência, né? Os conhecimentos, os saberes. E é aí nessa fase em que principalmente o professor consegue ver esse tipo de dificuldade para conseguir bolar, né, ao fazer alguma estratégia para atingir os objetivos adequados para aquela criança, né? Muitas vezes os professores eles utilizam um método apenas para alcançar um objetivo para a turma inteira, né? E nós sabemos que as crianças elas aprendem num ritmo diferente. Algumas conseguem aprender mais rápido, outras mais devagar. Não necessariamente que uma já conheça as letrinhas, que a outra também deve conhecer as letrinhas, né? Cada criança tem o seu tempo. O que nós precisamos ver é se essa criança possui uma dificuldade ou não em relação à aprendizagem. E isso sim é um problema, mas não é um problema quando a criança aprende de maneira diferente, tá? E é nessa situação que o professor em sala de aula, ele deve usar de diferentes estratégias, né? De diferentes metodologias, né? Para que as crianças possam desenvolver o cognitivo delas, né? Porque às vezes o professor só fala em sala de aula, escreve no quadro as coisas, né? E a criança não absorve, não consegue entender. Às vezes, se o professor usar técnicas diferentes em sala de aula, né? Usar jogos, brincadeiras, usar ludicidade, né? A criança consegue aprender, mas cabe ao professor, ao bom professor, ter esse olhar, né, avançado, aguçado, de perceber que aquela criança precisa de maiores estímulos. Vou falar um pouquinho então sobre os principais transtornos de dificuldades da aprendizagem, tá? A primeira dificuldade é a dislexia. O que é a dislexia? É quando os alunos eles apresentam dificuldade na leitura. É aquela criança que a professora, o educador usa métodos, faz atividades, né, em cima da leitura, sobre o assunto da leitura, e mesmo assim a criança não consegue desenvolver uma boa leitura para a faixa etária, né? Então, dificuldade na leitura se chama dislexia. Já a disgrafia é um transtorno de aprendizagem na escrita, tá? É muito comum que essa criança ela omita algumas letras das palavras, perdão. Ela não escreva corretamente, né? Ela não utilize da ortografia correta para escrever as palavras. Essa é a disgrafia. A discalculia, ela é uma dificuldade, principalmente na área de matemática, tá? A criança, ela tem dificuldade em realizar os cálculos, tá? Ela não consegue realizar as operações matemáticas, ela inverte os números, ela não consegue seriar, classificar, fazer a contagem correta dos números. A dislalia, ela é uma dificuldade na fala, tá? Muitas vezes os órgãos fonadores apresentam dificuldades, né? Apresentam uma má formação nesses órgãos fonadores, fazendo com que a criança não consiga ter uma boa linguagem oral. Já
A disortografia, ela é uma dificuldade do aprendizado e do desenvolvimento da habilidade da escrita expressiva, tá? Ela pode vir ou não associada com a dislexia. Já o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, é a dificuldade de ter atenção, concentração, né? Não consegue ficar por um determinado tempo para realizar aquela atividade, fazendo com que a criança tenha dificuldade de aprendizagem por esse mesmo fator, né? Por ela não conseguir se concentrar e não conseguir ter atenção na explicação, né? Não conseguir ter atenção e paciência para ficar ali realizando os cálculos, por exemplo, realizando a escrita, né? Esse é um transtorno que afeta quase 80% das crianças e adolescentes, tá? Hoje em dia, causando bastante dificuldades nas escolas, porque o TDAH, ele acaba causando, quando não controlado, né? Ele acaba causando também distração no comportamento, né? A criança começa a ficar mais agressiva, a criança fica sem limites, causando problemas na escola com isso, né? Para essa dificuldade, é muito importante que o professor traga para perto de si esse aluno, né? Não adianta colocar um aluno com hiperatividade longe dele, lá no fundão da sala, pois se o professor sabe que aquela criança, que aquele aluno, ele já tem problemas comportamentais, problemas com dificuldade, por que deixar ele longe, né? Quanto mais perto de si, mais conseguir obter a atenção daquele aluno, melhor para a aprendizagem dele, né? Colocar essa criança, perto de alunos que sejam bastante atenciosos, né? Sempre tem aquelas crianças que prestam mais atenção, né? Que tem um desenvolvimento cognitivo mais apurado, né? Deixar perto dessas crianças e adolescentes que vão ajudá-lo e vão auxiliá-lo também nesse momento, né? Quando essa criança, esse aluno apresenta essas dificuldades na escola de aprendizagem, tanto essas como eu citei, como outras, né? É muito importante que a gestão da escola, a professora, juntamente com a professora, né, chamar esses pais para a escola para ter uma conversa, para poder entender melhor como que funciona a rotina desse aluno em casa, tá? Muitas vezes os pais não sabem o que acontece com as crianças na escola. Então é muito importante esse diálogo entre família e escola, deixar a par sempre a família sobre o que está acontecendo com a criança, né? Fazer alguns questionamentos para os pais no dia da reunião. Claro que quando o educador, o gestor for conversar com os pais, tem que conversar de uma maneira educada, maneira clara e objetiva, né? Sem enrolação, porque o foco é a criança. Fazer perguntas mais objetivas sobre como que é a rotina dessa criança em casa. Será que os pais ajudam no aprendizado, ajudam a fazer o tema dessas crianças em casa? Será que eles perguntam o que as crianças fizeram na escola, né? Será que eles interagem? Como é a rotina em casa, né? A criança possui horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para realizar atividade. Se a criança não realiza atividade, o que acontece? Né? Buscar dos pais como eles fazem em casa para ter essa conversa, esse diálogo entre família e escola, né? Enfim, são perguntas que é necessário fazer para os pais, para a professora, para a gestora, poder entender melhor por que essa criança age dessa maneira, né? Porque dificuldades de aprendizagem, muitas vezes, vêm de genética, tá? Algumas funções neurológicas também. E algumas dificuldades que a criança também apresentam
durante a escolaridade são comportamentais, sobre coisas que acontecem dentro de casa, né? É importante também a gestora questionar a mãe, como foi essa gestação? A mãe usava drogas, claro, tudo de uma maneira sucinta, uma maneira delicada, né? A gestora não pode chegar de maneira agressiva, né? Conversando com esses pais, fazer questionamentos claros, como eu disse antes, né? Será que essa mãe fumava muito durante a gestação? A mãe queria essa gestação? Como que foi? Porque com esse tipo de diálogo, esse tipo de pergunta, a escola consegue entender por que de muitos comportamentos que a criança tem, né? Depois desse questionamento para poder entender como que funciona a rotina de casa, como que funciona o comportamento da criança em casa, é muito legal que a escola dê dicas para esses pais conseguir ajudar o seu filho de casa, né? Porque tem pais que eles são preocupados, que eles querem ajudar, né? E é nessa hora que a escola tem que oferecer um suporte, né? Pai, como que a gente vai conseguir ajudar na aprendizagem da criança? É você trabalhando, é você ajudando ele nas atividades da escola, né? Chegou algum tema de casa, a família ajudar, a família questionar. Que atividade foi feita hoje na escola? Será que não podemos fazer uma brincadeira sobre isso? Né? Fazer um faz de conta com isso e dizer para os pais, né? Ajudar os pais, auxiliar os pais, dar uma continuidade do trabalho da escola em casa. Muitas vezes a criança, a família ajuda, a família se dedica, a escola ali tá ajudando, tá auxiliando, né? A professora faz o que pode e mesmo assim a criança ainda apresenta dificuldades. Aí é o momento de nós, como escola, indicar os pais para procurar uma psicóloga para essa criança, né? Se a família tem condições, procurar uma psicóloga que eles tenham maior apreço, né? Se não, a escola também pode indicar e a escola pode encaminhar uma psicóloga para essa criança para trabalhar os comportamentos, né? Por que essa criança tem esse certo tipo de comportamento? Porque a psicóloga, ela vai ter esse tipo de olhar, né, para essa criança. Então, uma psicóloga nessa fase é muito importante. Outra coisa que é bem importante é no momento em que os pais estão fazendo as atividades com essas crianças, é não ficar brigando, não ficar xingando. Ah, recém eu te expliquei como que você não sabe. Não é assim. Quanto mais a gente podar essa criança, mais ela vai ficar retraída e vai ter maiores dificuldades, né? Então, brigar com a criança, ficar gritando com a criança, isso é desnecessário, tá? E a escola e a família tem que ser como uma aliança, andarem juntos, caminharem juntos, porque senão a nossa educação ela não vai funcionar, né? Então, aqui eu falei algumas coisas sobre as dificuldades da aprendizagem, conversamos um pouquinho. Se vocês têm alguma dúvida e querem perguntar para mim, fiquem à vontade, que a gente tá para um ajudar o outro, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.